conservá-la, né, ou tanto quanto possível preservá-la, mas enriquecendo com coisas de renda, né? Então, há espécies nativas que possam ter renda, possam gerar renda, né? Os palmitos é uma questão que eu brinco muito, né? Os palmitos, seja os diferentes palmitos, né? Mas adequar isso à realidade, né? Então, então aí vai nessa perspectiva, né? De cada, cada realidade é uma ecologia, é uma estrutura financeira e fundiária e tal, diferente, né? E dessa perspectiva, eu acho que a gente tem de estar voltado, né, para essa questão. Eu não sei o que mais. Bom, então a fertilidade do solo é uma porte que para a planta é bastante favorável, né? A diversidade vegetal é uma coisa que para a estabilidade também do sistema, né? Então, e os produtos alternativos, né? Eu acho que tem uma série de produtos aí que desenvolvidos por diferentes atores, diferentes correntes, né? Mas a produção alternativa, né? de nessa perspectiva, né? de, de avaliar as coisas e nutrir melhor a planta, né? E produtos que combatam pragas, doenças e tal, né? A diversidade biológica é um aspecto favorável à redução de pragas e doenças, né? A, eu estou aqui. A necessidade de pragas e doenças e agregar valor ao produto final, né, nessa perspectiva. Não sei, o papo inicial que eu queria dar é esse. Né? Legal, Baltazar. Muito boas as suas contribuições. E o bacana da gente fazer essa sua fala, essa sua contribuição em diversas sessões, é que a gente dá oportunidade para o pessoal que está participando, para os nossos estudantes, para os profissionais que já são formados, para os nossos convidados que aqui estão presentes nessa sala virtual, interagir com você. Né? Então, com certeza, o pessoal tem bastante perguntas. Então, o que nós pensamos? O nosso tempo é até 12:30. Nessa primeira metade, eu pensei inicialmente, como nós passamos a fala para você, Baltazar, que ficasse a seu critério trazer as primeiras contribuições, e eu anotei algumas perguntas para você, para ter perguntas geradoras, para tentar, por exemplo, fazer um link com o módulo que os nossos estudantes estão cursando. E a partir da segunda metade, a partir das 11:30, nós pensamos em abrir para perguntas gerais. A gente está aqui numa sala com 23 pessoas de diferentes instituições, o pessoal do Proner, os egressos, né, do curso que você contribuiu com a construção. Enfim, eu acho que assim a gente cria um dinamismo, né, e, de repente, um diálogo que seja participativo.
Bom, dentro dessa linha, Balta, eu queria que você, de repente, fizesse para nós uma socialização de como que você compreende a agroecologia dos anos 70, depois chegando perto dos anos 2000 e agora em 2020, né? É claro que isso é um recorte bem assim, vamos dizer assim, do ponto de vista do marco histórico, não é tão fácil de se fazer, porque é muita coisa que aconteceu nesse tempo todo, mas talvez assim, aquilo que você acha de mais importante do ponto de vista político, do ponto de vista institucional, ou do ponto de vista até mesmo do reconhecimento da sociedade com relação à agroecologia enquanto ciência, uma prática, um movimento, o que você poderia trazer para nós em termos desses marcos aí, da década de 70 até a gente chegar nos anos 2000, nesses últimos 50 anos? Bom, o seguinte, eu quando fui formado, eu sou de 68, né, na Exalc, e nos anos dessa época, a ideologia era uma só, né? Então, era o modelo agrícola, o avanço da tecnologia e tal, né? Evoluiu para o questionamento dos modelos de agricultura que estava se implantando no país, né? As políticas eram muito fortes, né, em cima desses modelos, né? Então, evoluiu-se para bom, então a gente foi questionando esse modelo, né? Então daí surgiu o movimento de agricultura alternativa, né? Esse movimento surgiu no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? E a gente buscava caminhos, tirar o veneno do prato, né? Mas a gente buscava caminhos para outras formas de produção, né? Então, eram caminhos, e isso evoluiu aí nos anos 70, 80, até eu trabalhei no CNPq em 82, não, 79, 82. Bom, mas, de qualquer forma, eram movimentos que se buscavam caminhos e não essa dependência completa, né, do padrão tecnológico. Daí a gente conseguiu, por exemplo, a Ana Primavesi foi uma autora de renome e conteúdo, né? Não renome, mas conteúdo, né? Que questionava esse modelo agrícola, né? E propunha modelos diferentes, né? O Yoshio Suzuki, não sei se vocês conhecem, era um japonês, né, que estudou no Japão e tal, e veio para o Brasil, e ele começou a avançar esse processo de agricultura orgânica, né? Então, a gente aprendeu muito com ele, né, esse modelo de produção orgânica, né? E vários outros nomes, né, que surgiram aí de uma geração. O Sebastião Pinheiro, né, que começou a questionar, o Lutzenberger, né, que começou a questionar esse modelo agrícola, né, que ele tinha sido empregado de uma multinacional, né, e daí ele saiu da
e começou a avançar na contestação desse modelo agrícola, né? Então, aí, de uma certa forma, quer dizer, foi crescendo esse movimento e surgiu um movimento de agricultura alternativa, né? Que eram movimentos que a gente se embasava concretamente em alguns trabalhos do Brasil, mas em muitos trabalhos internacionais também, nessa perspectiva de construir um novo modelo que não precisasse mais do veneno. O grande lance era a questão do veneno agrícola. E daí a gente avançou, quer dizer, teve o Miguel Altieri aqui no Brasil também, né? E também falava-se originalmente em movimento de agricultura alternativa, mas o Miguel Altieri começou a discutir a agroecologia, né? Ele tinha uma crítica ao modelo convencional, né? Ele esteve várias vezes aqui no Brasil e de uma certa forma, contestando esse modelo agrícola, né? E daí a gente começou a avançar em cima dessa construção de um novo modelo, né? Por exemplo, aí nesses anos, aí eu não me fixo muito as datas, mas nos anos 90, por exemplo, teve vários momentos de agricultura alternativa, né? E contestação e começou a produção, sabe? A gente começou a se integrar na produção orgânica, na produção alternativa, né? E fomos avançando, né? Aí várias pessoas avançaram nesse campo, né? Nessa perspectiva. Daí a gente teve um avanço sob essa perspectiva da agroecologia, né? Por exemplo, eu não lembro mais em que ano, mas teve 3 encontros de agricultura alternativa, né? Acho na década de 90, 80 e tal. E daí o governo federal começou um trabalho nessa perspectiva pela Embrapa, tinha uns contestadores da Embrapa lá, né? Então, a gente começou a avançar nessa perspectiva de um movimento alternativo que contabilizasse renda para o agricultor, manejasse os recursos de acordo com as suas características, as suas coisas, e não degradasse os recursos naturais, né? E nessa perspectiva de renda, né? De uma questão de renda para os agricultores e tal, né? E daí esse movimento de agricultura alternativa evoluiu para o movimento de agroecologia, né? Então, uma série de consultores, o pessoal internacional esteve aqui no Brasil, falando sobre essa perspectiva, né? E o Altieri foi um
das grandes figuras, né? Nessa perspectiva de fazer a agricultura de uma outra forma, né? Que dependesse menos de insumos, dependesse menos. Por exemplo, a gente modificava muito o nosso sistema, né? Monocultura, né? Então, essa questão era muito séria, né? Na perspectiva de uma nova agricultura, né? Então, essa coisa foi evoluindo para uma construção de um modelo, né? Que houve por exemplo, lá a gente constituiu a AO, né? Eu acho que em 84, 85, começamos a abrir feiras de produtores orgânicos, né? No Rio Grande do Sul, em São Paulo, né? No Rio de Janeiro, né? A primeira que foi aberta foi no Rio de Janeiro, eu acho, né? E depois foi para o Rio Grande do Sul, São Paulo e tal. Então, a gente começou a mostrar que uma outra produção era possível, né? A gente foi trabalhando nessa perspectiva. As empresas de pesquisa, né, foram formando grupos que eram alternativos a esse modelo convencional, né? Então, começou a se fazer pesquisas na Embrapa, no IAC, uma série de... no Paraná, no Rio Grande do Sul, né? Uma série de movimentos que estavam buscando a construção dessas práticas, né? Sem a dependência externa intensiva de insumos químicos e tudo mais, né? Então, essa perspectiva foi avançando. Essa coisa foi avançando e foi formando gente, certo? Eu acho que você é um dos que formou-se, né, nessa contestação e foi formando gente e os atores sociais foram para o campo, né? Então, começou a se reproduzir uma série de experiências, uma série de iniciativas, né? Orgânicas, agroecológicas e alternativas, né? E, basicamente, passou tempo aí e foram sendo construídos esses novos caminhos, né? Eu acho que hoje a gente tem bastante segurança do que a gente pode fazer, né? De uma nova linha. Começaram a surgir os cursos de agroecologia, né? Eu, particularmente, fui contribuir para a construção do curso de agroecologia da Universidade Federal de São Carlos, né? E daí fiz construção de cursos no Paraná, Santa Catarina, em Brasília, né? Então, é uma nova perspectiva, né, da agricultura, né, nesse cenário, né? Então, eu acho que hoje a gente tem assim bastante segurança de falar na agroecologia, né? A gente tem bastante pesquisas
acho um pouco aquém do que a gente tinha uma expectativa, né? Mas que a gente pudesse falar desse cenário, né, de agroecologia, né? E aí foi, sabe? Eu acho que a gente hoje tem artigos e muitas pesquisas, né, nesse cenário, né? Um pouco das pesquisas estão no convencional, mas avançam essas pesquisas no cenário alternativo, né? E eu acho que o caminho é um pouco. A gente hoje tem esse caminho de certeza que a gente pode fazer caminhos diferentes para a agricultura, que não esse do trator, do veneno, do herbicida e tudo isso. Então, eu acho que nessa escala são aí cenários que, sei lá, a gente está caminhando num outro rumo, né? Tem os convencionais, mas tem os contestadores também do modelo convencional, né? Então, eu acho que na nossa questão ecológica, a gente está entrando em esquemas gravíssimos, né? De instabilidade climática e tal, né? Então, hoje, a humanidade vai buscar caminhos mais sensatos, né? Não sejam esses os caminhos convencionais que ser gerido pelo capital, né? E eu acho que a sociedade tem que gerar seus próprios caminhos, né, nessa perspectiva. Não sei se contei tudo. Gratidão, Baltazar. Muito bom, né? Eu acho que assim, é um desafio enorme que a gente te colocou e está te instigando aí a contar para nós um pouco dessa história, mas não é fácil contar em meia hora, uma horinha, uma história de 60 anos, né, Baltazar? Eu acho que, assim, nessa última sua fala para nós, quando você fala que hoje a gente tem certezas, né, no sentido da contribuição da agroecologia, vocês trouxeram para nós, da década de 60 em diante, várias experimentações, fundaram a O em 89, né, com 84 sócios fundadores. Eu estava olhando aqui os nomes, né, desses fundadores, a própria Ana Primavera, a Ondalva, enfim, né, o Chiro, várias pessoas que trouxeram essa contribuição no passado, que era muito de busca por alternativas. Então, quando você fala, e com bastante propriedade, que hoje nós temos, a partir da ciência agroecológica, que se constituiu um divisor de águas. Agora a gente tem, é claro, as incertezas por conta dessa diversidade de fatores que você mesmo mencionou, que constituem a agricultura. Ela existe para a agricultura química intensiva em agroquímicos e para a agroecológica, mas do ponto de vista científico, nós temos total condição de fazer e fazemos agricultura de base agroecológica com produção, com resiliência, né? Com produtos com uma sanidade boa. Então, assim, graças a esse trabalho que vocês fizeram no passado. E quando eu falo esse trabalho de experimentação, de pesquisas com sistemas produtivos alternativos e também do ponto de vista político-institucional, né? Quando você conta um pouco para nós, Baltazar, né, da sua passagem, desde os aspectos da sua unidade de produção da família que você contribuía, depois você passa pelo Globo Rural, né, dá uma contribuição na época junto ao Globo Rural, trabalha no IAPAR, no Instituto Agronômico Paranaense, depois você vem para o CNPq,
você, né, se vincula às pesquisas e começa a abrir possibilidade para receber mais trabalhos, para financiar, para o CNPq conseguir financiar pesquisas mais alternativas. Depois você vai para a Exal, que fica lá um tempo tentando, né, construir com um grupo essa possibilidade de fortalecimento, de formação de formadores em agroecologia. Depois vai para o UFSCar, funda o curso de agroecologia que já completou 10 anos. Depois dá contribuição junto ao Programa Nacional de Educação para a Reforma Agrária. Enfim, e até recentemente, o Baltazar ele ainda está na ativa, pessoal, né? Acho que é bom falar que ele ainda dá as suas contribuições do grupo de pesquisa, de extensão e educação da Uniara, que é uma universidade particular de Araraquara, mas que concentra um grupo de pesquisadores e de professores aposentados. Então, o Baltazar, enquanto professor aposentado, ainda tem dado essa contribuição para nós, né? Então, assim, Balta, muito bom te ouvir, né? Ouvir da fonte um pouco aí das histórias. De fato, você aí contribuiu com a minha formação, com a formação de diversos pesquisadores, de diversos professores e professoras Brasil afora. Então, o Brasil, né, agradece essa sua contribuição. Enfim, vamos abrir, Balta, para as perguntas aqui, né, para as contribuições do pessoal. Então, pessoal, fiquem à vontade para se inscreverem. Nós temos o chat, que é aqui a nossa salinha de bate-papo. Eu até pedi o nome completo de vocês. Por favor, quem ainda não leu, coloquem lá o nome completo de vocês, a instituição, o local e o e-mail de vocês. E algumas perguntas, aqueles que têm acesso ao microfone, pode abrir o microfone e já fazer a fala direta para o Baltazar, né, para nós aqui, né? Agora, aqueles que não têm microfone, eu peço para vocês digitarem, né, a pergunta ou a contribuição no nosso bate-papo aqui ao ladinho, no nosso chat aqui. O pessoal que cursa o módulo, os nossos convidados, aproveitem a oportunidade. O Codorna, por favor, Codorna. Bom dia a todos aí, um prazer aí estar ouvindo o professor Baltazar mais uma vez. Sempre bom, o Paulo também. Gostaria de perguntar para o professor, principalmente no momento que a gente está vivendo, como que a agroecologia poderia ajudar e contribuir com essa pós-pandemia, né? A gente não sabe ainda quando vai chegar o pós, mas tanto nessa trajetória final e também o pós, como que a agroecologia pode contribuir com a alimentação, né? A gente está vendo várias iniciativas conectando agricultores com a cidade, que é uma estratégia fundamental, que o campo sempre tentou. Né, o que o professor vê disso aí? Obrigado, hein? Parabéns pela fala aí com todo mundo da organização. Olha, eu vejo com maior expectativa, né? E cenário positivo, né? Eu acho que hoje o que a gente avançou é que a gente não tem essa dependência toda de veneno e tal, né? Então, um cenário que a gente está buscando, né, é aumentar essa produção local e regional, inclusive para o autoabastecimento, né? Então, uma perspectiva, montar equipes que trabalhem a campo junto com os agricultores, né? Que possam ser... Eu estou com um golinho d'água aqui. Mas eu acho que esse cenário, né, de como a gente consegue montar uma equipe e
atender os agricultores, tal, para eles modificarem seus sistemas de produção, né? Principalmente aqueles que usam muito veneno e tal. E eles vão. Eu tive várias experiências nesse sentido, né? E eles vão se absorvendo essas coisas e vão se convencendo que o caminho é esse, né? Eu é isso aí. E vocês, hoje eu acho que também a gente tem várias demonstrações de alunos que a gente pode orientar o produtor como reformular o seu manejo de solo, como reformular seu sistema de produção, né? E como chegar mais próximo do consumidor, né? Porque aí incrementa a renda deles também, né? Nesse cenário. Então, eu ficaria nesse cenário de, primeiro, montar equipe, montar ações concretas, né, junto aos produtores. Eu acho que a gente pode pressionar os órgãos de pesquisa para que eles venham nesses conteúdos nossos, né, como tirar o veneno da produção, por exemplo, né? Aí a gente tem muitos acúmulos, né? Então eu acho que hoje a gente realmente tem alguns acúmulos seguros, né? Para a gente começar a avançar nesse coisa. E essa questão, né? Independência do domínio e voltado aos produtores, né? Porque eles dominem mais o seu processo, tenham mais renda e por aí vai. Legal, Baltazar. Gratidão aí pela contribuição, gratidão ao Juliano também. Pessoal, por favor, fiquem à vontade para fazer as inscrições ou para abrir o microfone e trazer contribuições. O espaço é aberto, o espaço é para a gente fazer esse diálogo com o Baltazar e entre nós. Baltazar, enquanto o pessoal vai se animando aí a fazer as inscrições, dentro dessa pergunta que o Juliano trouxe para nós, eu queria fazer um gancho no que se refere ao reconhecimento do papel da biodiversidade, né? A pandemia, enquanto aí um vírus, mostra para nós que a espécie humana é simplesmente uma espécie dentro desse cenário planetário, né? Então, para nós, compreender isso me parece que é um desafio enorme, porque uma questão somos nós, estudantes, professores, pesquisadores, ter essa compreensão. Mas, para além dessa compreensão, fazer com que essa dimensão chegue até os excluídos da informação ou aqueles que recebem muito fake news. Então, né, muitos disseram no início da pandemia, é simplesmente uma gripezinha, isso vai passar. E nós já estamos aí em 170 mil mortes, mais de 170 mil mortes só no Brasil. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente é otimista, por conta das articulações, das redes, dos movimentos, né, que são crescentes, estão em efervescência no Brasil, os movimentos agroecológicos e contra-hegemônicos, ao mesmo tempo a gente está lutando e resistindo contra algo que é muito forte. O agronegócio e até mesmo algumas lideranças políticas que não dialogam nem um pouco com a perspectiva da conservação da biodiversidade, né? E com a conservação da sociobiodiversidade.
Então, qual que é a sua leitura política, Baltazar, para os próximos anos aí a nível de Brasil? O que você tá enxergando em termos assim de conformação? Os movimentos sociais, né, estão aí num momento muito, muito difícil, tanto os movimentos quilombolas, indígenas, e os movimentos de luta pela terra, MST, MPA. Então, assim, e a gente nas eleições agora, que, né, foram ontem, a gente tinha um otimismo grande de grupos mais progressistas, de grupos que têm uma ligação com a classe trabalhadora, que pudessem fazer um trabalho relevante e um trabalho, né, que pudesse transformar de fato, como nós vimos, uma mudança muito grande nos últimos anos. Então, qual que é a sua leitura? O que a gente precisa fazer? Qual que é o papel da universidade, o papel dos movimentos sociais para esse cenário pós-pandemia? Paulo, eu tenho uma visão um pouco mais pessimista que essa que eu fui aqui, que a gente está num processo de mudanças climáticas seríssimo, né? Então, essas mudanças climáticas, erradicar fauna, flora e acumular, eu acho muito preocupante, sabe? Eu vejo que ou a gente reformula nosso entendimento da natureza e reformula o manejo da natureza, né? A gente está caminhando para um serviço, para uma coisa muito grave, sabe? Eu vejo que, sei lá, os desmatamentos na Amazônia. Então, essas questões estão seríssimas e se incentivar e intensificar, né? Como alguns autores têm a visão, né, de que vão se intensificar, eu acho que a espécie humana está sob júdice, sabe? Vai caminhar para o suicídio, sabe? Agora, eu acho que a gente tem de trabalhar nesse cenário agrícola, mas nesse cenário político também, né? Como a gente informar a sociedade dos impasses que estão colocados, né? Como a gente informar a sociedade dos caminhos que são viáveis e possíveis, né? E a sociedade absorver isso efetivamente, sabe? Porque sei lá, eu estou assim, angustiado assim, com essa questão, né? Dessas mudanças climáticas que estão colocadas no cenário aí, e eu acho que é uma luta de todos, né? É uma luta de consciência, de informação, de como a gente consegue mudar essa relação com a natureza, sabe? Eu vejo assim um ambiente muito favorável a gente se manifestar, né? E necessário a manifestação nossa, né? Além da agricultura, como a gente vai trabalhar o espaço urbano, como, sabe, as árvores aqui dentro da cidade são fundamentais, né? O reciclagem de lixo e esgoto é fundamental, né?
Então, eu acho que o cenário está muito preocupante, mas a gente tem muito a informar, né? Então, eu acho que o engajamento nosso nessa perspectiva é muito fundamental, né? Então, eu estou velhinho, né? Então eu já estou me aposentando, mas então, a luta continua. Então, Muito bom, Baltazar. que vocês avancem, né, nessa questão e pela sociedade, por causa de uma mudança social que é fundamental nessa relação que a gente tem hoje com a natureza, com o ambiente. Muito bom, Baltazar. Eu acho que é uma leitura muito boa, porque a preocupação e a nossa, vamos dizer, não concordância com todo esse cenário político, ambiental, produtivo que se estabeleceu no mundo afora, é algo que depende de uma construção coletiva para uma transformação, né? Eu acho que a sua fala nos move no sentido de uma atenção e no sentido de um chacoalhão mesmo, para nós todos que estamos presentes nessa reunião, olharmos para o nosso entorno e pensarmos, a gente está conversando, construindo com os mesmos? Ou a gente está se colocando à disposição para ir dialogar com aqueles que ainda não têm espaço para se formar, né? A gente está indo até as periferias, nós estamos indo até as escolas. Então, eu acho que assim, uma mensagem importante que você deixa, pelo menos para mim, e que eu acredito que isso também é uma contribuição para os demais que aqui estão, é para a gente se colocar mesmo enquanto um indivíduo, um sujeito educador, nesse processo de construção de um novo caminho para essa sociedade, né? E isso perpassa por esse processo que, vamos dizer assim, de retomada de direitos, por esse processo de permitir com que mais pessoas, com que a periferia, com que os quilombolas, os negros, os filhos dos agricultores conheçam mais a fundo essa realidade, essas relações e que tenham ferramentas, tecnologias para essa transformação, né? Senão a gente, infelizmente, né, não vai conseguir algo a nível massal. Então, gratidão aí pela contribuição, Baltazar. Nós temos aqui uma inscrição. Renata, por gentileza, fique à vontade. Oi, bom dia. Muito bom ouvir você, Baltazar. Nunca tinha te ouvido, nunca pude estar na sua presença física ou virtual. E bom, eu me sinto muito feliz, assim, de poder estar numa mesma sala, mesmo que virtual, de alguém que iniciou o movimento da agroecologia no Brasil. Acho que você traz muitos pontos da realidade, assim, que são bastante angustiantes, mas, ao mesmo tempo, eu vim da história antes da agroecologia, então é bem significativo para mim, assim, poder conversar com alguém que iniciou, né, que foi um dos pioneiros da agroecologia no Brasil. E, bom, te ouvindo desse lugar que eu estou agora, né, nesse momento que é de estudante, jovem e tudo mais, assim, num contexto muito diferente do que eu imagino que tenha sido que você esteve, né, quando iniciou o movimento da agroecologia no Brasil, porque o meu contexto agora é esse que a gente tem, né, a internet, as tecnologias, o que é muito positivo, porque senão a gente não ia poder estar junto, mas também a tecnologia tem esse lado, assim, as redes sociais têm esse lado que é de uma rapidez, talvez, de um não aprofundamento, de uma não afetação. E acho que nós, jovens, a gente está bastante em contato com isso, né? E nós, jovens da agroecologia, também estamos em contato com isso, né? Nossa existência, ela acontece em vários espaços, né? Um deles é o espaço virtual. E agora, no meio da pandemia, mais ainda.
mas também para além desse momento de pandemia e também nele, não sei assim por onde você quer caminhar, mas eu gostaria de entender como você pensa, como você entende a juventude, o papel da juventude, assim, não sei se o papel é a melhor palavra, né? Mas, ou talvez são as bolhas que eu circulo, mas me parece que cada vez mais a agroecologia tá ganhando uma cara jovem, assim, né? E, bom, é por aí, assim, as minhas reflexões. Eu gostaria de entender o que você pensa sobre isso, assim, sobre a juventude que se achega nesse movimento. É isso aí. Na verdade, eu acho a sua informação fundamental, sabe? Quer dizer, como a, a gente vai mudar de caminho, né? E eu acho que isso está no jovem, sabe? Eu acho que essa reflexão de vocês está caminhando, né? O avanço da luta, a luta continua, né? E o avanço da luta está caminhando, né? E uma questão que eu acho fundamental é dar essa nuvem da ecologia no jovem, né? Quer dizer, como o jovem vê a ecologia, como a ecologia está implícita, né, na vida, né? E eu vejo assim que vocês avançam nesse cenário, né? Nessa perspectiva, quer dizer, como a informação chega a vocês, né? E essa informação vocês transmitem, refletem ela, transmitem à sociedade, né? E eu acho que é fundamental esse trabalho de vocês, né? Pelo menos vocês críticos, né? Os jovens críticos da sociedade, para mudar os valores, mudar os cenários, né? Então, eu acho que é esse o caminho que a gente... É esse o caminho que se apresenta à sociedade, né? Enquanto crítica, enquanto... sei lá, por aí mesmo que eu acho muito agradável essas colocações de vocês, né, jovens, né, como a gente consegue avançar nesse cenário. Legal, Baltazar, obrigado aí pela contribuição novamente, gratidão aí à Renata também que trouxe essa pergunta bem importante, né? Eu vou passar a palavra agora para Mariana de Paula. Por favor, Mariana, fique à vontade. Se quiser fazer uma breve apresentação, né? Quem você é, da onde você fala, por favor. Bom dia. Eu sou estudante de agroecologia da UFSCar de Arara. Eu já não sou tão jovem assim. mas me considero da juventude da agroecologia também, né? Até para manter a inspiração, né? Professor, eu tinha duas perguntas, na verdade. Poderia fazer, Paulo? Posso fazer? Claro, fica à vontade, Mariana. A gente está com bastante tempo aí. Sim. A gente se depara com uma realidade quando está falando de agroecologia na cidade, né? Quando está falando de agroecologia num contexto urbanizado, né? Jovem, estudantil,
E a gente se depara com um texto quando a gente chega num assentamento, né? Aqui em Americana a gente tem um assentamento Milton Santos e a gente... eu tenho uma relação não tão ativa com o assentamento, mas tenho uma relação com as pessoas que vivem lá, né? E a sensação que eu tenho ao conversar com elas é de pouca inspiração para fazer essa transição, sabe? Tem muitas dificuldades, tem muita restrição, né? São pessoas de idade, são pessoas mais velhas. Então, essa realidade, ela acaba sendo um desafio para a gente pensar a agroecologia no sentido de como é que eu vou trazer a minha contrapartida, né? Estando na universidade, como é que eu vou ter essa contrapartida na sociedade e principalmente com as pessoas que precisam viver da produção agrícola, né? Então, isso seria uma pergunta, assim, como manter, ou como manter um otimismo, como levar uma perspectiva otimista, inspiradora, né, da agroecologia, num prazo que não seja assim, nossa, um longo prazo, né, para fazer uma transição. Como é que a pessoa pode se sentir inspirada e como a gente, como estudante, precisa se organizar em termos de planejamento mesmo, né, de organização, para que a nossa presença não seja só um raio, vai lá, fala um monte de coisa, confunde as pessoas, e depois não tem sustentação, né, para o processo delas. Essa seria a primeira pergunta. Eu espero que responder. Olha, eu caminhei aí pelos rurais há muito tempo, né? Eu acho que a questão do agricultor é a prática. Tá? Então, como você vai fazendo um melhoramento de solo, maneja o solo, matéria orgânica, tal, pela prática. Maneje tira o veneno, sabe? Eu não sei se eles lá usam muito pouco veneno e tal, mas tirar o veneno é fundamental para a saúde das pessoas e do agricultor, né? E possivelmente estimular mercados, sabe? Ou abrir uma feira lá, orgânica, de produtos orgânicos, ou ver se eles não têm condições de atender a merenda escolar, sabe, de produtos. Então, eu acho que essa coisa de ensinar a fazer, né? A fazer um produto orgânico. E o mercado de produtos orgânicos, sei lá como cada opção, cada caminho é um caminho, né? Mas fazer prática e mercado. Tá? Eu acho que vocês têm hoje muita possibilidade. Não sei se lá isso produz alguma coisa do processado, mas processamento de alimentos é uma possibilidade, e alimentos orgânicos é bem interessante, né? Então, eu acho que é ensinar a produzir e ganhar mercado, sabe? O pano de fundo é esse. Nesse sentido, o senhor acha que ensinar conceitos sobre o manejo do solo seria um excelente começo? Eu acho. E praticar, sabe? Ensinar conceitos e praticar. Então,
vamos mexer no solo aqui. Então, você leva o seu solo como quer, mas aqui esse pedacinho nós vamos fazer orgânico. Né? Tá. Então, vai incorporando matéria orgânica, vai umidificando, vai pondo palha para cobertura de solo e tal, sabe? E daí eles vão vendo que o caminho é esse, né? E vão reduzindo custos de produção, né? Então, eu pensaria nesse, sabe, pratica e comercializa, quer dizer, então, daí você pode abrir, por exemplo, lá em São Carlos, em São Carlos, Araraquara, eu sei lá em São Carlos, a gente abriu uma feira do produtor orgânico, entendeu? Araraquara, né? Então, e a gente abriu uma feira do produtor, que a gente tinha o controle da produção e tal, e semanalmente eles iam. E aí a prefeitura incorporou, né, essa feira, e pôs num espaço público, né, numa praça pública. Então, daí cria um mercado, uma motivação para eles para... Sim. Até no ponto de vista de integrar eles nessas novas linguagens, né? Nessa nova modalidade de mercado. Sim. Eu tenho a segunda pergunta, né? É assim, nesse sentido mesmo, como não degenerar a postura do acadêmico, né? Como não degenerar a postura do pensador da agroecologia, né? Que não necessariamente é o produtor agroecológico, numa postura colonizadora, né? Que é um pouco, eu acho um pouco um risco, né? A gente corre o risco da agroecologia se tornar mais um produto, né? E perder de vista a parte da dignidade do trabalhador, né? Então, como que a gente... eu acho um exercício, né? É um exercício bastante íntimo, assim, né? Um exercício até antropológico, né? Da gente se aproximar das pessoas sem uma postura colonizadora, né? Civilizatória. Eu vou levar a coisa certa, né? Quais são os riscos da gente cometer isso dentro da academia e umas dicas, né? Para não fazer, né? O que não fazer, né? Olha, eu acho que você coloca questões aí interessantes, mas eu acho que quer dizer, tirar o veneno da produção é um avanço. Você tem reduzir custos de produção é outro avanço. Você tem melhorar a renda do agricultor é outro avanço, né? Então, eu acho que a agroecologia contribui para isso, sabe? Dá essa possibilidade de construir coisas com os agricultores, beneficiá-los, sabe? Então, sei lá, eu teria eu acredito nisso, no outro caminho, você entende? Então, eu fui formado pela Exalc e tal, veneno, né? Não, eu acredito que a sociedade deve buscar um outro caminho, né? E eu acho que o outro caminho é esse, sabe? De coisas mais brandas, impactos menores, sabe? Conservação dos recursos naturais de uma forma mais efetiva, né?
por exemplo, às vezes esses assentamentos, eu trabalhei em alguns, né? A gente ia fazendo, estimulando a recompor a floresta, a beira de rio lá, o florestal, né? Então, com coisas de renda, né? O Paulo trabalhou lá nos assentamentos que contribuiu muito para isso, né? Então, sabe, eu acho que o caminho é um outro caminho que a gente deve buscar, né? E eu acho que estamos aí, né? Obrigada, professor. Gratidão, Mariana, ao Baltazar também aí por esse diálogo, né, com a Mariana. Enfim, é bacana, gente. E assim, ó, eu tô parado aqui ouvindo o Baltazar e me passa um filme na memória, né? Me passa um filme na mente, porque eu conheci o Baltazar em 2006, e de 2006 até agora a gente sempre está junto, né? Eu fui monitor do Baltazar, eu fui bolsista do Baltazar no mestrado, o Baltazar foi da minha banca de mestrado, da minha banca de doutorado, enfim, eu conheço um pouco da maneira de como que o Baltazar se colocou à disposição da sociedade para contribuir com a formação, seja ela formal, de pesquisadores, de estudantes, e para a formação não formal dos agricultores e das agricultoras. Então, essa relação direta, respeitosa, Mariana, que é tão importante para nós, e hoje, inclusive, dentro do curso de agroecologia da UFPR Litoral, é um tecnólogo de 3 anos, a gente tem um módulo que trata exatamente sobre as relações com as comunidades do campo. Então, como que a gente se coloca dentro da perspectiva freiriana, né, da comunicação agroecológica, mas, ao mesmo tempo, não da omissão, no sentido da gente ver algo, né, nós estamos ali vendo algo que é prejudicial àquela comunidade, mas como que a gente fala isso de uma maneira respeitosa, que a gente faz essa problematização toda, né? E eu falo isso por 2 questões. Primeiro, porque assim, a atual extensão rural, na perspectiva agroecológica, né, não é de hoje, né, Baltazar? O Baltazar que viveu a extensão agroecológica brasileira em diferentes instituições, sabe disso, quanto que a gente teve esse sucateamento no decorrer dos anos e o papel preponderante. Então, hoje nós temos a universidade que faz a extensão universitária, mas que não é um órgão de extensão. Ela tem um compromisso, ela tem que se dividir entre ensino, pesquisa e extensão. Mas, para algumas comunidades e para alguns grupos, a extensão universitária, ou seja, os grupos da universidade, os NEAs, os núcleos de estudos em agroecologia, é a única possibilidade que alguns grupos têm. Alguns não, muitos grupos, né, eu diria. Então, assim, de fato, a extensão universitária faz um trabalho importantíssimo, né? Os cursos de agroecologia, de pós-graduação em agroecologia, né? E a gente era até criticado, né, Baltazar? Durante um tempo, alguns colegas, né, taxavam essa abordagem da problematização e da pesquisação, né? Primeiro você compreende, dialoga, constrói junto o que a gente quer transformar, um projeto em si, e depois a gente faz essa caminhada. Muitos colegas encontravam isso com uma perspectiva, às vezes, negacionista, né? E, enfim, é uma ciência que não é neutra, é uma ciência para a transformação, né? É uma educação para a transformação e é uma extensão para a transformação. E isso, né, essa perspectiva que tanto o Baltazar trabalhou, socializou isso com a gente, a mesma perspectiva que a gente segue até hoje, muitos outros colegas, talvez seja um elemento fundamental, né, Baltazar, para essa transformação. Até porque o nosso compromisso em termos de universidade não é somente com os nossos estudantes, com as instituições, com a Emater, com a Embrapa. Então, esse grupo de colegas que muitas das vezes não tiveram a oportunidade de ter uma formação em agroecologia, a gente necessariamente, eu acredito que está dentro do nosso papel fazer
essa ponte, essa relação e essa contribuição. Eu não sei se o Baltazar quer fazer uma socialização, um pouco dessa compreensão, como que ele vê a TER nesse momento atual. Fique à vontade, Baltazar. A gente está te enchendo de pergunta aqui. Se quiser falar para pisar no freio aí, fica à vontade também. Não, eu sou formado na Exalc, né? Então, a Exalc é a relação da Exalc com o capital. Sabe? O adubo, o veneno, a máquina e tal. Então, é muito distorcida essa relação, né, no sentido da formação nossa, né? Então, eu acho que esses cenários de cursos alternativos ou agroecológicos, tal, acho que dá uma outra visão, né? Um outro clima, né? Nessa perspectiva bom, eu acho que não sei, a gente precisa construir pessoas críticas, os estudantes críticos, e discernimento, né, da realidade ecológica, né, e por aí vai. Legal, Baltazar, gratidão aí. Eu estou consultando o pessoal para ver se mais alguém gostaria de fazer, né, de trazer alguma contribuição, alguma pergunta. Então, fique à vontade. Eu já consultei ali no chat, mas estou consultando verbalmente. Estou deixando também, Baltazar, o nosso canal no Instagram, né? Na verdade, a gente tem um dos canais de comunicação que o nosso curso de agroecologia, o nosso NEA Jussara tem, é o Instagram. Lá, por exemplo, a gente fez a divulgação dessa aula com você. Nós fazemos um pouco da divulgação do trabalho do nosso curso de agroecologia. Recentemente estamos divulgando o nosso vestibular. O nosso curso ele tem uma perspectiva interessante também, Mariana, e os demais que nos escutam, que toda quarta-feira a gente tem um espaço de interação cultural humanística com as comunidades locais, tanto das cidades quanto do campo. Então, nós recebemos pessoas da comunidade dentro da universidade, e a universidade, toda quarta-feira, vai até as comunidades também. Então, por exemplo, no primeiro semestre de 2020, nós tínhamos uma ISHE, essa interação cultural humanística. A gente iria sair de Matinhos às 6 horas da manhã, iríamos para o acampamento José Lutzenberg e ficaríamos lá até às 4 horas da tarde. Então, a gente passaria um dia ouvindo, né, refletindo com eles quais são as dificuldades, os problemas, e dentro do cenário produtivo eles avançaram muito. Eles são certificados e eles entregam para a merenda escolar vários caminhões de alimentos agroecológicos toda semana, e entregam também cestas agroecológicas. Então, é um grupo do MST que se constituiu no litoral há mais de 20 anos, ocuparam uma terra onde tinha-se búfalos, né, dentro do cenário ecológico. Búfalo no Brasil e no litoral é uma aberração, né, mas mais no litoral, onde temos áreas importantíssimas de conservação. Então, assim, dentro dessa perspectiva, né, do nosso curso, eu divido isso um pouco com vocês, para vocês compreenderem a riqueza que é o nosso curso. Apesar de ser um curso de apenas 3 anos, por ser um tecnólogo, esse desenho das quartas-feiras, a gente ficar o dia todo em interação com as comunidades, e na sexta-feira o estudante tem a possibilidade de desenvolver o seu projeto de aprendizagem. Então, se você está afim de estudar parasitoides, os inimigos naturais, beleza, você vai fazer um aprofundamento com a orientação de ou de uma das nossas educadoras, ou se você quer fazer um projeto de aprendizagem com o grupo de agricultura caiçara, ou com o grupo de mulheres do litoral, beleza também. Você tem essa liberdade de ir lá construir
esse conhecimento agroecológico e de sistematizar. Então, eu socializo um pouco nesse final da fala aqui junto com o Baltazar, no sentido de convidar vocês, né, para conhecer o nosso trabalho da UFPR Litoral, para convidar vocês para cursarem o nosso curso, né? Então, o nosso curso está com o vestibular aberto agora. Então, nós estamos recebendo as inscrições, então venham, né, conhecer o nosso curso. Nós temos a feira de profissões virtual, né, onde o nosso curso fala o que é o nosso curso, como que o nosso curso trabalha, e nós também já recebemos, pelo Provar, estudantes que já têm uma graduação, podem vir cursar com a gente. Tem um processo seletivo especial, onde a gente faz o acolhimento da documentação de vocês. Enfim, existe a perspectiva de recebê-los pelo Enem, pelo vestibular próprio da universidade e pelo Provar para quem já tem uma graduação, uma formação. Então, né, fica aí o convite, se vocês têm colegas que têm essa vontade de fazer um curso de agroecologia, ou que gostariam, né, que já fizeram outros cursos, que gostariam de estar com a gente, vivenciando essas experiências nossas, estamos aqui de portas abertas para recebê-los. Baltazar, uma palavrinha, não sei se você quer fazer uma palavra final aí, enfim, fique à vontade. Uma palavra final. Olha, gente, eu acho que essa sociedade que a gente está é suicida, assim. E eu acho que nós temos de fundamentalmente esses valores, tá? E a universidade nos permite isso, nos acrescenta isso, né? Caras como o Paulo e os cursos do Paraná, por exemplo, são muito realistas e concretos, né, e tal. Então, eu acho que vocês estão num cenário aí que é um prato cheio para mudar de posição, mudar de vivência, né, e contribuir pela sociedade mesmo, né? Então, eu tenho 2 trabalhos aí recentes. Um é um livro sobre agroecologia que saiu Da editora Expressão Popular, Baltazar. Expressão Popular, né? E outro é um trabalho que saiu agora recentemente pela UFSCar, né? Então, eu acho que o Paulo tem esses trabalhos. Mas é uma gratidão, é gratificante falar com vocês aí, né? E produzir, olha, eu vou mostrar aqui esse é o que dá o UFSCar. E eu gratificante falar com vocês, pôr minhoca na cabeça de vocês, e a gente reflita que sociedade nós queremos e por onde nós vamos caminhar. Paulão, um abração para você. Valeu, Baltazar. Tudo de bom para você. Renata, boa tarde para você. E qualquer coisa, vocês me acionem que eu dou minha contribuição. Agora eu estou me aposentando, não, mas estou ainda contribuindo. Tá bom? Valeu, Baltazar. Nós aqui te agradecemos, né? Enquanto o UFPR Litoral, enquanto curso de tecnologia em agroecologia, a gente te agradece muito. Eu, pessoalmente, te agradeço muito pela amizade, pela contribuição, pela confiança, né? Sempre que a gente precisou, o Baltazar estava lá para nos ouvir. Então, isso é muito bacana, a gente ter essas referências e essas possibilidades de diálogo. Espero em breve, Baltazar, passar aí por São Paulo para te dar um abraço, para a gente tomar um café junto.
Vamos esperar aí, quem sabe surge essa vacina muito em breve e a gente, né, consegue ir com mais segurança. Apesar que essa vacina pode demorar um pouquinho ainda, mas dentro dessa escala aí a gente precisa ter essa precaução, né? Bom, gente, eu queria convidar vocês, para aqueles que têm possibilidade, para vocês abrirem a câmera de vocês, para a gente tentar tirar uma foto coletiva aqui, por mais que a resolução não fique muito boa, mas seria uma possibilidade da gente ter um registro coletivo desse encontro. Vamos ver aí. Deixa eu tentar pegar meu celular aqui, pessoal. Que eu não tenho, o meu computador ainda não tem toda a tecnologia de fazer print. Os demais aí, muito bom rever os amigos, né, os colegas de trabalho, pessoal que já esteve com a gente é o Eduardo, o Juliano, que também já foi estudante do Baltazar, né? Formados lá pela Universidade Federal de São Carlos. E temos aqui, no caso, os nossos estudantes que estão ainda nessa busca. Bom, gente, deixa eu ver se eu melhoro a resolução aqui. Bacana, gente. Agradeço aí novamente vocês pela participação. E, né, a gente sempre tem locais de bate-papo no nosso curso de agroecologia. A gente tem o Tecendo Agroecologia, que é uma vez por mês, que é aberto à comunidade, nesse espaço, vamos dizer assim, ERE, né, de ensino remoto, virtual, emergencial. E a gente está à disposição, tanto no nosso curso de graduação, quanto na pós-graduação que a gente tem na universidade para receber vocês, tá bom? Forte abraço, Baltazar. Muita saúde, muita luz aí na sua vida e na vida dos demais que participaram aqui conosco também. Tchau. Valeu, gente.